Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo certo por aí? De onde vocês estão assistindo ao vivo, para quem estiver assistindo ao vivo? Gilvan, bom dia, pessoal! Vamos lá. Primeiro, dizer para vocês que é muito bom estar aqui de volta depois de muito tempo que eu não conseguia fazer live por motivos pessoais, que depois eu vou falar. É muito bom poder estar com vocês aqui de novo, né, retomar as lives e se tudo der certo, essa vai ser a primeira de algumas que eu vou voltar a fazer aqui para vocês. Então, sem maiores delongas, eu vou começar a apresentar aqui os nossos slides e no final vocês vão ter um QR Code, porque eu vou mandar para vocês algumas cláusulas que podem ajudar vocês a uma melhor governança para justamente evitar, né, que os administradores e controladores tenham uma exposição maior. E claro, o que eu quero fazer no final de todas as aulas de responsabilidade civil, porque, como eu falei, a minha ideia é que essa live seja a primeira e a gente vá aprofundando esse tema, é que você possa, no final, montar um treinamento de governança corporativa para os seus clientes, aqui para quem for advogado, e que quem é executivo e está assistindo essa aula, que possa também internamente tentar buscar mais informações de advogados especializados para um treinamento de governança, tá certo? Então vamos lá. Uma pessoa, quatro tribunais e contando. Responsabilidade do administrador e do controlador. E claro, como sempre, como eu dou no meu curso Societário 360, lembrando que isso aqui é uma parte do módulo que nós temos lá no Societário 360, para quem já é aluno, né? Você sabe que eu dou o único curso do Brasil que analisa limitada e SA ao mesmo tempo, e é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos tratar das diferenças. Por quê? Porque na hora de você escolher a estruturação do seu negócio, o mais relevante é começar pela estrutura societária, né? Então, por favor, não tenham mais esse negócio de curso de limitado e curso de SA que vai só te dar trabalho de fazer você ter que sozinho concatenar o que que é bom e o que que é melhor em um e outro tipo societário. Então, eu sempre analiso no Societário 360 o que é limitada e o que é SA ao mesmo tempo em relação a todos os assuntos. Então, aumento de capital social, responsabilidade civil, responsabilidade pessoal do sócio, morte, tudo isso a gente vê lá no Societário 360 ao mesmo tempo, para que você possa ter uma visão realmente 360 do direito societário mais aplicado no Brasil para usar nos seus negócios. Os meus contatos estão aqui. Quem estiver assistindo, por favor, me marca na rede social, posta, me marca, porque isso aqui é um baita treinamento e está sendo gratuito. Vamos lá, por que que eu estou trazendo esse tema agora? Nos últimos dias, nós tivemos várias notícias, né, nos veículos de imprensa relacionados à responsabilidade, tanto de administradores quanto de controladores ou os tais acionistas referência, como é o caso das Americanas. E o que que eu quero trazer? Por que que eu estou trazendo esse tema aqui agora? É só você olhar. A gente está num momento em que os órgãos regulatórios e o judiciário estão em cima dos principais executivos do Brasil. E cuidado ao pensar que só as SAs de capital aberto, e é isso que eu vou te mostrar. Não, não é só as SAs de capital aberto. As SAs de capital aberto viram notícia, justamente pela relevância. Agora, pensa você que tem uma limitada familiar e está sujeito aos mesmos riscos que esses executivos estão. A única diferença é que a deles vira notícia de jornal e talvez a sua não vire, mas vai virar um pesadelo na sua vida, talvez até maior do que na vida dessas outras pessoas.
Então, a gente tem ali executivos do Goldman Sachs, que são investigados por suspeita de fraude, no caso da Oncoclínicas, que está sendo ali um caso que está gerando muita repercussão, né? Vale a pena dar uma olhada. O Banco Central multou a Genial em 21 milhões de reais e inabilitou o CEO, né? E além do CEO, outros dois diretores sofreram inabilitação e multa do Banco Central. E o detalhe, enquanto eles têm prazo para recorrer sobre essa inabilitação, eles continuam inabilitados. Não suspende durante prazo recursado decisão do Banco Central. Pois é, fica impedido de exercer a sua profissão. E a última, que foi o que deflagrou a minha ideia para vir aqui conversar com você hoje sobre isso, o Ministério Público Federal pede o desbloqueio de 54 bilhões dos acionistas referência das lojas americanas, que também é outro caso aí envolvido, que está bastante holofote nas mídias, né? E também eles estão sendo processados em diversas instâncias. E a gente vai entender o que é tanto que esse povo fala acionista referência e não controlador. Isso é fundamental quando você estiver tratando de companhia de capital aberto. E repito, companhia de capital aberto não é minha realidade. É sim, o seu cliente, ele pode ser um investidor de uma companhia de capital aberto. Você já parou para pensar nisso? Se você atua no mercado financeiro, você pode atuar com gestores e administradores de fundo de investimento ou mesmo os cotistas de fundo de investimento que são investidores das companhias de capital aberto e têm direitos. E eles podem e devem reclamar esses direitos, né? Então, entender também essa parte é importante. Não foque só aqui. Entenda o mundo que você tem e quanto mais você estuda, maior vai ser o mundo que você pode alcançar. E além desse desbloqueio de 54 bilhões dos acionistas de referência, também houve um desbloqueio de cerca de 3 bilhões do patrimônio pessoal do CEO que fez o anúncio da fraude, que é o Sérgio Real, que, né, o que está sendo investigado é justamente a estranheza dele ter assumido e 6 dias depois ele ter identificado essa fraude e soltado o fato relevante e pedido ali a sua saída do cargo de CEO, né? Então, o que há é uma linha de investigação sobre se ele já sabia dessas, né, fraudes que vinham, supostas fraudes, porque a gente ainda não tem nada transitado em julgado, que vinham sendo perpetradas ali pelos administradores e gestores principais da companhia há muitos anos, e ele entrou ali só como uma pessoa, né, que era um executivo do Santander antes, né, então uma pessoa ali bem referenciada, e também em relação ao Banco Santander, quando ele ocupava o cargo de executivo lá, ele está sendo investigado sobre algumas operações com americanas. Enfim, um imbróglio danado que afeta as pessoas físicas. E por que afeta as pessoas físicas? Ora, a administração no Brasil até hoje só pode ser exercida por pessoa física, é CPF exposto, é patrimônio pessoal exposto de maneira ilimitada. Administrador não é que nem sócio de responsabilidade limitada, que mesmo assim, como a gente vai ver, sofre uma certa ilimitação em vários aspectos. Mas o administrador não. O administrador não tem limitação de responsabilidade. Portanto, se ele vier a ser condenado, ele responde na pessoa física. E ele responde por crime, ele responde por crime contra o mercado financeiro, se for o caso, ele responde por responsabilidade civil perante sócios, perante a sociedade, perante terceiros. Então, o limbo é enorme e o patrimônio pessoal desses administradores está, sim, exposto. E agora, nessa onda de planejamento patrimonial e sucessório, quem sabe não vale alertar as pessoas que você conhece que exercem essa função, ainda que seja na própria empresa, de que deveria refletir em como organizar melhor o seu patrimônio, porque o patrimônio de empresário e de administrador está sempre exposto, além, claro, da sua própria liberdade, como a gente viu, por exemplo, no caso lá dos irmãos Batista, né? Eles ficaram, inclusive, 6 meses presos,
né, em pensar que são grandes executivos do Brasil. E depois eles foram absolvidos na CVM. Veja, um processo criminal corria e um processo administrativo sancionador, não um, né? Vários, corria em paralelo. Enquanto lá no Poder Judiciário, sob o ponto de vista criminal, eles ainda estão sendo investigados e chegaram a ficar presos por 6 meses, a CVM os, não os condenou, os absolveu. Então, o crime contra o mercado de capitais, que foi analisado em sede administrativa, não teve condenação, mas na criminal teve, e eles seguem em recurso, mesmo o crime sendo relacionado àquele crime que a CVM, com o seu poder de polícia, pode analisar e julgar. Então, a mesma prática pode trazer absolvição e condenação em paralelo, sem problema algum. E as instâncias não são vinculadas. A CVM não é vinculada a uma decisão do Poder Judiciário e o Poder Judiciário também não é vinculado a uma decisão da CVM. Embora a CVM, nos casos que envolvam o mercado de capitais, possa ser um amicus curiae, não é obrigado. O juiz não está totalmente vinculado a decisões de órgãos reguladores, por mais especializados que eles sejam, assim como dentro do próprio Poder Judiciário, uma instância criminal e uma instância civil também não estão vinculados uma à outra. Pode não haver crime, mas houve dano. Não precisa ter crime para ter dano, certo? A responsabilidade civil, ela é independente da prática de uma ilicitude. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que controle, ou seja, o que vai designar e definir se alguém é ou não controlador, é um conceito determinado dentro da lei de SA. E eu já antecipo, spoiler, não se aplica às limitadas. Então, dentro da lei de SA, para um acionista ou grupo de acionistas ser considerado controlador e, portanto, estar sujeito a responsabilidades de controlador, que na lei de SA é diferente da responsabilidade de outros acionistas, ele precisa cumprir 3 requisitos. Primeiro, ele precisa ter participação suficiente para, de modo permanente, prevalecer nas deliberações. Veja que o critério da lei de SA não é maioria das ações com direito a voto. O critério da lei de SA é prevalecer nas deliberações. O controle minoritário é uma realidade nas SAs, em especial SAs de capital aberto. Então, ele tem que prevalecer nas deliberações, ele tem que utilizar esse direito, esse poder de prevalecer nas deliberações de modo permanente, ou seja, ele tem que estar presente às assembleias, né? Existem alguns julgados da CVM, porque isso não está na lei, né? Quantas assembleias são suficientes para determinar que é de modo permanente? Então, a gente tem alguns julgados da CVM que acabam reconhecendo que ali 3 ou 4 assembleias consecutivas trazem esse critério de permanência para a caracterização de um controlador. E, por fim, o mais importante, o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, para ser considerado controlador de acordo com a lei de SA, seja numa SA de capital aberto, seja numa SA de capital fechado, é preciso o cumprimento desses 3 requisitos. Prevalecer nas assembleias, o que não significa ter maioria de votos, né? Porque posso não ter a presença de muitos sócios, o que é também uma realidade, e, portanto, o que vai prevalecer o voto de algum determinado grupo, de modo permanente, ou seja, não numa assembleia eu prevaleço, na outra o Joãozinho prevalece, não, tem que ser a mesmo grupo ou mesma pessoa de maneira permanente. E o principal, ter o poder de eleger a maioria dos administradores. Esses 3 pontos são os que são avaliados para se identificar se alguém é controlador ou não é controlador. E para a lei de SA, isso muda.
Porque a responsabilização de controlador tem artigo próprio. O artigo 117 traz um rol exemplificativo de atos que podem atrair ao controlador a responsabilidade civil. Já no Código Civil, para as sociedades limitadas, a gente não tem distinção de atos que causam dano por um controlador ou por um qualquer sócio. Pois é. E mais do que isso, a falta grave na lei de SA não representa direito dos demais sócios de excluir aquele sócio. Pois é, isso é um erro comum que eu vejo no escritório. É comum as pessoas falarem para mim em SA de capital fechado, que geralmente, né, se forma uma holding numa SA de capital fechado para você atrair mais investidores ou para você ter uma governança melhor dentro de uma estrutura familiar. E as pessoas falam, mas fulano cometeu uma falta grave. E ele era administrador. Ótimo. Ele pode ser destituído da administração, inclusive, independentemente de falta grave ou não, porque a destituição de administrador independe de falta grave, basta a vontade dos sócios com quórum suficiente para dessa destituição. Mas ele não pode ser excluído. A lei de SA, ela resolve os abusos em perdas e danos. A exclusão de sócio está só no Código Civil. Lá no 1085, com a possibilidade de exclusão extrajudicial se for um sócio minoritário. No 1030 e no 1058, se for um sócio com participação majoritária. A falta grave, portanto, ela não leva à exclusão de sócio. E aí, também trago para você essa informação. A lei de SA não trata o abusador, entre aspas, do direito de voto como alguém que pode ser excluído. Não esquece que ela é uma sociedade capitalista. O que importa para ela, na maioria das vezes, é dinheiro. Então, como que se resolve o abuso de um controlador? Com perdas e danos na SA, na limitada. Isso pode resultar, além das perdas e danos, a exclusão desse sócio. Pois é, pasme, alguém que abusa do poder de controle permanece no poder de controle numa SA. Sim, fácil e simples desse jeito, mas totalmente diferente na hora de você organizar uma estrutura societária, não é mesmo? Se você tem um controlador que deixa os minoritários, por alguma razão ali, desconfortáveis com o poder que ele tem de exercer uma falta grave e eles têm a vontade de fazer exclusão, ou você vai adotar uma limitada, ou você vai adotar, o que é ainda melhor, uma SA, só que você vai ter um acordo de acionistas. E ali você vai ter gatilhos que vão garantir que esses sócios minoritários, diante de uma falta grave desse controlador, possam fazer com que ele seja excluído da sociedade de maneira indireta, por meio das opções de compra e outros gatilhos que a gente tem. Aí, se você quer saber mais, a gente tem o workshop de acordo de sócios aqui no meu site. É só entrar no site e procurar. Esse workshop vai ali destrinchando cláusulas relevantes como essa. Pois bem, então, como a gente viu, né, os acionistas, para serem considerados controladores, precisam ter cumprir esses 3 requisitos. No caso Americanas, é interessante porque os acionistas atuais, referência, eles realmente foram controladores da Americanas. Porém, em 2021, a Americanas sofreu uma reorganização societária, inclusive flipando a holding para fora do Brasil. Quando a gente fala em flipar, se você ainda não está acostumado com esse termo, no direito societário, em M&A, a gente usa muito esse termo, né, que vem de flip no inglês e a gente, a portuguesa, falando em flipar. O que significa flipar? Significa dizer que eu vou pegar uma empresa que é brasileira, eu vou pegar os seus sócios e vou levar eles para uma empresa que fica fora do Brasil, ou seja, uma offshore, e a participação deles, que era na brasileira, vai servir para integralizar o capital social dessa offshore. Portanto, eles vão passar a ser eles vão passar a ser sócios da holding offshore que controla essa empresa brasileira. E isso vai trazer para eles os benefícios e, claro, os ônus da legislação estrangeira
aonde eles tiverem constituído essa empresa. Então, o que a Americanas fez foi uma grande reorganização societária, depois ela passou por uma recuperação judicial, ela fez toda uma cisão, a B2W, a Americanas, eu também falo isso, dou o exemplo desse caso no meu workshop de operações societárias, eu trago e falo do caso da Americanas, né, justamente dessa operação complexa que eles fizeram, e essa flipagem. Então, esses ex-acionistas controladores, eles eram de fato controladores, preenchiam esse requisito, fliparam a participação para uma offshore e acabaram sendo diluídos na operação brasileira quando eles fizeram essa reestruturação, que teve como uma das finalidades, né, uma salvaguarda financeira do grupo que vinha passando por uma dificuldade financeira. Então, eles foram diluídos, passaram a não ter, a não preencher os requisitos do artigo 116, mas continuaram, obviamente, com uma participação relevante. Então, embora eles não tivessem a permanência de prevalecer nas deliberações, eles ainda tinham o poder ali de nomear os administradores, tanto que alguns eram, inclusive, essas próprias pessoas físicas, né, que são agora sócios indiretos da Americanas S.A. e familiares desses sócios. E aí, a gente agora ouve muito o termo acionista referência, tá? Eu estou usando o caso da Americanas porque ele acabou de sair uma decisão super importante. Mas em vários casos a gente encontra o mesmo termo de acionista referência quando os atuais controladores acabam sendo diluídos, em especial para fazer uma reestruturação societária. Fica ligado que vai sair um vídeo que eu já gravei falando de uma reestruturação societária da Raizen, que vai trazer exatamente esse efeito. Os controladores Shell e Cosan estão abrindo mão do controle por um determinado tempo da Raizen SA de capital aberto dentro do que é o plano de recuperação extrajudicial. Fique ligado no Instagram que já já vai sair esse vídeo e ele também é quente, porque a notícia é bem recente agora, dos últimos dias de agosto. Bom, o que foi decidido, então, dentro do que é esse processo americano, para a gente entender como nada é estável, né? A juíza de primeiro grau, ela determinou o bloqueio de 54,2 bilhões contra esses sócios que são os acionistas referência indiretos, né? Lembrando que eles não têm participação direta, eles têm participação via uma offshore. Mas, como eles são os acionistas finais, quem acabam determinando o voto dessa offshore, eles foram tratados aqui no processo criminal. A juíza de primeiro grau, então, determinou esse bloqueio no patrimônio deles contra o Sicupira, o Saguioro e o Lema, com fundamento de elementos que indicariam acompanhamento direto da companhia pelos acionistas de referência, na prática, tratamento equivalente ao de controlador de fato. Tá? Então, a juíza de primeiro grau entendeu que sim, eles preenchiam os requisitos do 116 e, portanto, deveriam assim ser tratados e julgados. Bom, já o tribunal, ele respondeu por uma petição, né, do MPF, o que ninguém esperava, né, MPF que é a acusação, ele mesmo peticionou, sustentando que o conselho e os principais acionistas, eles podem ter sido igualmente vítimas dos administradores que perpetraram ali as supostas fraudes que ainda seguem sendo investigadas e que trouxeram a Americanas para a situação atual, em recuperação, enfim, diversos crimes. E outro ponto que foi relevante, e que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula, é que os tribunais, eles estão tendendo a exigir a individualização das condutas para fins de responsabilidade. Então, é importante que o judiciário, né, os julgadores, eles consigam demonstrar nas suas decisões, e aí, obviamente, isso é um papel da polícia e da defesa, né,
quando é crime da polícia, quando, né, é da acusação, perdão, não da defesa, da acusação, fazer essa individualização. Então, isso serve para limitado e para SA de capital aberto, SA de capital fechado. Se você algum dia se deparar com algum ato de, seja de administradores, seja de controladores, tá? É relevantíssimo que você individualize a atuação de cada um. Nas limitadas, a gente vai ter aqui uma nuance sob o ponto de vista de responsabilidade civil, mas na tributária e na criminal ainda há a necessidade de individualização. Na teoria menor também não há necessidade de individualização e a gente vai falar disso hoje. Beleza? Então, também houve aí uma identificação por parte do tribunal de que não teria sido suficiente o que foi apresentado para fins de individualização e que eles não deveriam ser tratados como um grupo, tá? E aí a gente tem algumas discussões, porque não só o 116, e agora, não só o 116, como o 243 é um artigo que trata sobre as sociedades controladoras. Então, o 243, ele traz os mesmos requisitos do 116, mas aí considerando uma pessoa jurídica que controla. Então, você pode ver que os requisitos aí do 243, parágrafo 2º, são idênticos ao do 116, só que ele está tratando expressamente de sociedade controladora. Então, o que acabou acontecendo é que, pelo visto, né, a, a acusação ela focou nas pessoas físicas, mas ela poderia também ter focado na pessoa jurídica dessa holding que guarda, né, a participação desses sócios indiretos. Né? Então, quando você está falando de controlador, é importante também saber que o 243 ele resguarda o mesmo direito para os acionistas entrarem com uma ação de responsabilidade civil contra a sociedade controladora e não só contra os sócios, pessoa física, de maneira indireta, certo? Então, grava isso, porque isso é relevante e a gente aplica esse mesmo conceito lá para os limitados. Tá? Tanto de você poder tentar buscar satisfação de uma perda e dano, de um crédito, né, eventualmente, no patrimônio de uma pessoa jurídica controladora, quanto dos sócios, de fato, lá em cima, na pessoa física. Tá? Voltando, já o controle na limitada, ele é puramente de capital social. A limitada, ela tem a figura do controlador, mas na limitada, a figura do controlador é aquele que detém a maior parte do capital social. E aí, alguns cuidados. Maior parte do capital social não significa maior quantidade de cotas. Isso é um erro comum também, o que é diferente na SA. Primeira aula do meu curso Societário 360, eu falo exatamente isso. Na sociedade limitada, vamos supor que você é sócio de uma sociedade limitada com um capital social de 100 mil reais. E você fez aquele contrato social padrão. É uma sociedade unipessoal, você fez aquele contrato padrão que fala que o capital social é de 100 mil reais, dividido em 100 mil cotas, no valor de R$ 1 cada uma. Perfeito. E aí eu começo a conversar com você e falo, olha, tenho muito interesse em investir na sua empresa, a gente pode ter aqui uma sinergia, eu quero entrar, mas eu quero entrar com a metade de participação no capital social. Pior estrutura possível, né? Numa limitada, ainda mais sem acordo. Enfim. E aí, eu pego e falo para você, eu vou investir os mesmos 100 mil reais que você investiu. E você fala, não, tudo bem. Aí, um abençoado vira para você e fala assim, olha, essa mulher aí tem um marido que eu ia falar foragido da justiça, mas aí é pesado.
Ele tem um marido que tem várias empresas que estão ali com dívida tributária, que deve pensão alimentícia à ex-esposa. É, ela, ela tem um monte de filho também, então se ela morrer, tem um monte de herdeiro. Então, vamos fazer assim? Você aceita que ela faça o investimento, mas ela vai entrar com apenas uma cota. Assim, se ela vier a morrer, se por acaso alguma dívida do marido vier a resvalar no patrimônio dela e esse credor do marido busque a metade da participação societária que ela tem aqui, a gente vai estar falando de uma cota única que vai ter que ficar em condomínio. Então, a gente evita metade da dor de cabeça que a gente teria se ela tivesse as 100 mil cotas. Porque 100 mil cotas, você vai lá para o credor e entrega 50 mil cotas e vai lá para o artigo 1026 do Código Civil, lá da limitar. Vai ficar ali, a empresa tem que ficar prestando contas e tal. Isso também é um módulo lá do Societário 360. É, e aí, quando você entrega uma cota, você faz com que eventuais credores ou sucessores eles ingressem no capital social, se isso for permitido, né, em relação à morte, o 1026 não tem jeito na escolha, ou se separar, 1027 também não tem escolha da sociedade, isso é um direito de terceiro determinado por lei. Você vai ter essas pessoas atuando em condomínio. Então, uma cota que pertença a mais de uma pessoa, ela é uma cota em condomínio, e, portanto, eles vão ter que se decidir quem vai ser o representante, qual o sentido do voto. Então, você não trava a empresa se acontecer qualquer coisa com essa mulher. Fechado. Eu vou lá, invisto os 100 mil reais e adquiro uma única cota. Beleza. Então, agora, qual é a formação do capital social? 200 mil reais divididos em 1.001 cotas. 1.000 cotas no valor individual de R$ 1 e uma cota no valor individual de 100 mil reais. Pode? Pode. Artigo 1055 permite que as cotas tenham valores iguais ou desiguais. Perfeito. Aí eu te pergunto, se a gente fizer uma reunião de sócios, quem vai prevalecer? Você, que tem 100 mil cotas, ou eu, que tenho apenas uma cota? Pois é, se essa estrutura fosse numa SA, cada ação representa um voto, exceto aquelas que não têm direito a voto ou aquelas que têm o novo voto plural. Mas, via de regra, one share, one vote. Uma ação, um voto. Já na limitada, não. Todos os artigos da limitada, eles não se referem à quantidade de cotas quando fala de quórum. Eles se referem à participação no capital social. E qual é a minha participação no capital social? 100 mil, que representa 50%. Então, ainda que você tenha 100 mil cotas e eu tenha só uma cota, isso não importa para a limitada, porque eu vou ter a mesma quantidade de capital social que você, 50%. Então, ninguém prevalece numa deliberação. A gente vai ter o mesmo poder. Olha aí a pegadinha da limitada. Bom, mas a lei, o Código Civil, deu uma melhorada. Por quê? Antigamente a gente falava muito que só controla uma limitada quem tem 75% do seu capital social ou mais. Bom, isso era um pesadelo, né? Porque muitas vezes você tinha uma estrutura de maior equivalência de investimento entre os sócios e a gente acabava ficando amarrado a esse quórum alto que estava lá no artigo 1076. Graças a Deus, o artigo 1076 foi alterado e agora, né, o que se exige para matérias que são mais relevantes e causam mais impacto na sociedade é apenas mais da metade do capital social. E mais da metade do capital social não é 51%, é 50% mais 1. Seja esse 1 representando 0,01, seja esse 1 representando 1%,
qualquer número acima de 50% é considerado mais da metade do capital social. E a gente passou a ter que, nos demais casos, claro, exceto, né, matérias que forem excetuadas expressamente no contrato social e, eventualmente, num acordo de sócios, vão ser decididas por maioria de votos dos presentes. Então, a limitada não tem a figura do controlador com requisitos que a gente tem na SA, mas a gente tem muito claro que prevalece quem tiver mais da metade do capital social para as principais decisões, né? Então, designação, destituição, remuneração de administrador, alteração do contrato social, operações societárias, destituição de um sócio administrador nomeado no contrato, exclusão extrajudicial de sócio. Então, o controlador da limitada, ele tem até mais poderes do que o controlador lá da SA. E aqui também, né, a gente tem uma regra também relevante de que a gente não encontra no Código Civil um rol exemplificativo de atos de abusividade do controlador, como a gente tem aqui na lei de SA. Claro que você pode fazer refletir algumas dessas matérias dentro do contrato social, para deixar bastante claro o que seria uma falta grave ou abuso de poder. Até porque, como eu já falei, na limitada, essa falta grave pode levar a uma exclusão do sócio. Inclusive, o próprio endividamento pessoal do sócio que vem a afetar a sociedade pelo 1026 pode gerar ali o direito dos demais sócios excluírem ele, ainda que ele seja o controlador. Na SA, a gente não vai encontrar isso. Então, quanto mais você destrinchar dentro do contrato social o que seria uma falta grave, mais você tem chance de minoritários excluírem o controlador. Claro que às vezes isso é difícil, né? Porque o controlador pode ter uma quantidade de capital social que, se a empresa for pagar o reembolso, ela vai sofrer ali uma perda significante de ativos. Mas a gente não pode esquecer que na ação de exclusão, a gente pode ter a compensação entre os danos causados pelo sócio à sociedade e o valor de reembolso. Isso tem que estar no pedido. No nosso módulo de dissolução parcial da sociedade, lá no 360, eu falo sobre isso, tá? Não vou aqui entrar nesses detalhes, porque aqui não é relevante, mas a gente pode ter essa compensação. Já na SA, a gente não tem possibilidade de exclusão, mas tem a possibilidade de compensação financeira, tanto para a sociedade quanto para os demais sócios. E aí, o 117, como um rol exemplificativo e que pode te ajudar a direcionar uma cláusula lá no seu contrato social de uma limitada, ele traz orientar a companhia para um fim estranho ao objeto social, ou lesivo ao interesse nacional. Importante, quando a gente lê a lei de SA, a gente saber em que momento que ela foi feita, né? Então, a lei de SA, ela é de 1976, né? E isso significa que ela foi feita em plena ditadura militar. Então, tem alguns artigos que até dão essa pista para a gente, como, por exemplo, esse, né? Orientar a companhia para um fim lesivo ao interesse nacional é você ter ali o poder público interferindo diretamente no direito privado, por lei federal, portanto, aplicável. Promover liquidação de companhia próspera, então o acionista controlador decidir que vai dissolver uma companhia que é próspera, isso pode vir a ser tratado como uma responsabilidade civil. E aí a gente tem nesse ponto também uma simetria com a limitada. Mas na limitada eu tenho uma diferença. Você pode aprovar, né, por maioria, lá nos termos do 1087, do 1034, você pode aprovar por maioria a dissolução. E um outro detalhe é que a dissolução também pode ser aprovada quando um sócio requer a sua retirada. Se você for analisar lá o 1029, o 1031, você vai encontrar essa possibilidade de que, diante de um pedido de direito de exercício do direito de retirada,
os demais sócios têm 30 dias para decidir pela dissolução total. Eu agora estou trabalhando num caso exatamente assim. Era 50-50, a sócia pediu a retirada, eles brigaram, ela exerceu o direito de retirada, e o meu cliente falou: eu não vou pagar metade. Eles têm uma clínica médica. Eu não vou pagar metade, porque eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para pagar metade. Se a gente for fazer o valuation aqui da clínica, só de equipamentos eles têm bastante coisa. Inclusive, foi uma notícia recente que eu publiquei também no meu Instagram sobre isso, né? Que a dissolução parcial de sociedade ali, de natureza, né, intelectual, ela não vai levar em conta, né, os ativos, os intangíveis, né, porque ela não é uma sociedade empresária, portanto, não tem estabelecimento do 1142. Mas então eu falei para ele, então não pague, vamos para a dissolução total. Vamos ali pegar todos os ativos, liquidar e pagar passivo, e o que sobrar vocês dividem entre vocês dois e cada um segue sua vida. A sócia ficou desesperada, advogado dela desesperado. Mas essa é a solução. A gente não vai tirar dinheiro do bolso. Se ela quiser, ela pode comprar o meu cliente. A gente deu essa opção para ela, que é a famosa buy or sell. Não, eles não têm acordo de sócio, então isso não é uma cláusula, né, que é obrigatória, ele não tem obrigação de fazer isso. Aí, claro, ela também não aceitou. E aí estamos numa dissolução total da sociedade, cada um já seguindo o seu próprio caminho, tá? É, e aqui a gente tem, então, esse rol. O que eu chamo a atenção? O parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro do 117 traz para a gente uma realidade que é comum a todas as sociedades no Brasil. SA aberta, SA fechada, limitada, qual é essa realidade? Eu tenho uma mesma pessoa física que exerce três papéis. O papel de controlador, o papel de presidente do conselho de administração, quando a sociedade tem um conselho de administração, e o papel de diretor-presidente. Isso é muito, muito, muito comum. Caso Americanas é assim, caso dos irmãos Wesley é assim, e os casos provavelmente que você tem acesso em SAs fechadas, ilimitadas, você também vai encontrar essa confusão. E essa confusão acaba confundindo também o judiciário. É muito comum o judiciário trazer penalidades e consequências para o acionista ou o sócio por um ato que ele cometeu como administrador. E isso está tecnicamente errado. O ato que ele cometeu como administrador leva à destituição, leva a você parar de pagar prolabore, mas você não para de pagar a distribuição de dividendo. A exclusão do sócio por falta grave depende que se prove essa falta grave e até que haja dissolução, ele continua tendo os mesmos direitos de sócio. E muitas vezes os tribunais embananam isso porque é a mesma figura, é a mesma pessoa que exerce ali os diversos cargos. Isso vai ter um impacto lá no tributário. Não sai da live, porque agora com reforma tributária, meu bem, se você não souber responsabilidade dentro do cenário tributário, você não vai funcionar 100% para quem você estiver apoiando e assessorando. E aí o parágrafo terceiro traz para a gente, em regra clara, o controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal, porque também tem o conselho fiscal, tanto em limitado quanto em SA, tem também os deveres e responsabilidades do próprio cargo. Então, o parágrafo terceiro do 117, ele é claro e fundamental para tratar o que a gente veio falar nessa live. Uma mesma pessoa física pode sofrer responsabilidade das mais diferentes esferas e por diferentes questões. Um mesmo controlador que abusa do seu poder de controle, mas também pratica um ato lesivo na qualidade de administrador, ele vai ser processado e julgado tanto no abuso do poder de controle, quanto na quebra do dever dele de administrador, dever de diligência, dever de lealdade, dever de sigilo. Os deveres dele como administrador também podem ser julgados em paralelo. E o fato dele ser absolvido em um não significa que ele vai ser absolvido em outro, porque são competências diferentes, são deveres diferentes e são consequências diferentes. Embora seja a mesma pessoa exercendo esses diferentes cargos e posições, é relevantíssimo o parágrafo terceiro para o artigo 117.
E ele pode ser usado também como, né, uma base para você defender dentro da limitada que as consequências para administrador e para sócio são diferentes. São diferentes. Mesmo no Código Civil, são consequências diferentes. Então, você individualizar a conduta, além de individualizar a pessoa que pratica a conduta, é fundamental. E está aí, no 117, parágrafo 3º, uma resposta que você pode dar se você estiver defendendo essa pessoa. Você vai poder trazer o 117, parágrafo 3º, numa aplicação supletiva ou numa aplicação ali geral, né, por ser uma regra do direito societário que está esculpida na lei de SA, mas que é aplicável também aos administradores do Código Civil. E como se responsabiliza o controlador na limitada? A gente falou do controlador na SA, falou do controlador na limitada, responsabilidade do administrador na SA, responsabilidade do controlador na limitada. Bom, o 1080, ele traz para a gente a principal regra de responsabilidade. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovam. Então, lembra que eu falei no começo que essa responsabilidade limitada se torna ilimitada quando há uma prática de ato pessoal? Pois é. A limitação de responsabilidade, ela é só enquanto a gente está tratando da sociedade. Então, em tese, se a sociedade falir, os sócios não teriam obrigação de ressarcir qualquer credor. Em tese, a gente vai ver aqui o 82 da Lei 11.101. Mas aqui a gente não está falando do ato da sociedade que gerou dano a um terceiro. Aqui a gente está falando de um ato do sócio. O sócio aprova uma deliberação que é contrária à lei ou ao contrato social, e isso vai atrair a sua responsabilidade ilimitada, se ele expressamente aprovar. Então, aquele sócio que se absteve, aquele sócio que não compareceu, ele não vai estar responsabilizado aqui. Mas todos os sócios que participaram dessa deliberação e aprovaram expressamente vão ter a sua responsabilidade civil ilimitada. Agora, veja alguns detalhes. Esse 1080, ele não fala que é controlador. Então, por exemplo, se você estiver falando de uma matéria que não exige maioria do capital social, mas sim a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, você tiver uma reunião de sócios que se instale devidamente e que a maioria dos presentes delibere aprovando alguma matéria, ou seja, alguns sócios não compareceram, portanto, não contam para fins de quórum, e só os presentes estão ali e eles aprovam uma deliberação. Então, em tese, minoritários entram aqui também. O Código Civil, ele não trabalha a responsabilidade do controlador expressamente. Ele não diferencia atos de controlador de atos sócios, diferente da lei de SA que diferencia. O abuso do direito de voto por um minoritário vai ser tratado como uma responsabilidade civil. Você tem lá o 115 da lei de SA, que acaba abarcando qualquer tipo de sócio, mas eu não tenho aqui no Código Civil um equivalente ao 117. Um equivalente ao 243. Eu não tenho aqui uma previsão expressa para controlador. Pelo contrário, a previsão que a gente tem aqui, ela abrange todos os sócios. E aí é responsabilidade ilimitada, tá? E outro ponto importante, aqui seria uma responsabilidade que muitos doutrinadores chamam de uma responsabilidade objetiva. Porque se você reparar o texto da lei, ele não fala por culpa ou dolo. Basta que a deliberação infrinja o contrato ou a lei. Então, por exemplo, se você tem ali no contrato social que a gente chama de limite de alçada, ou seja, você tem ali que os sócios, eles podem aprovar com mais de 30% do capital social, se for por a maioria dos presentes, um endividamento da sociedade de até R$ 1 milhão.
E aí esses sócios minoritários se juntam, aprovam com um quórum inferior de 30%, mas que era a maioria dos presentes. Essa é uma matéria que não está prevista lá no 1076 como sendo de maioria do capital social, endividamento da empresa. Isso não está lá. Então, esses sócios que representam 35% do capital social aprovam um endividamento acima do teto que está previsto no contrato social. E aí eles mandam essa deliberação para o administrador, que é quem executa, e o administrador vai lá e contrai um empréstimo de 2 milhões de reais. Eles infringiram o contrato social. Independe de comprovação de culpa ou dolo esse ato deles. Então, muitos doutrinadores falam que o 1080, além de trazer a ilimitação de responsabilidade e automaticamente a solidariedade entre todos que expressamente aprovaram, porque é isso que está escrito aqui, ele também trata de uma responsabilidade que independe de culpa ou dolo. Basta infringir contrato ou lei que esses sócios podem ser responsabilizados, independentemente de serem controladores, tá? Bom, 1010, parágrafo 3º, está lá no capítulo das sociedades simples pura, mas totalmente aplicável às limitadas. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Aqui, o 1003, parágrafo 3º, ele fala de perdas e danos para aquele que exerceu ali um voto conflitado. Diferente do artigo 115 da Lei de SA, que permite que o presidente da mesa de assembleia desconsidere o voto conflitado. Olha a diferença. Na limitada, o voto vai ser contabilizado e vai surtir todos os efeitos de uma aprovação, até que se consiga anular a deliberação. Então, a não ser que ingressem com uma ação anulatória de deliberação, lá que está lá no 1078, essa aprovação ela surte todos os seus efeitos, inclusive vinculando os administradores. Tá? E o que a gente vai ter? Perdas e danos. Só, aqui também não está falando, né, de exclusão. Então, nesse caso, você também não tem uma exclusão de sócio se ele aprovar uma matéria em que ele tem conflito de interesse. Mas lá no 115 da Lei de SA, a regra é diferente. Esse voto é desconsiderado automaticamente. Portanto, em tese, lá na SA, os administradores, que geralmente são os presidentes da mesa de assembleia, né, quem controla ali os votos da Assembleia Geral, eles podem impedir o voto e, portanto, não trazer esse efeito de perdas e danos nem nada. Ele só impede o voto e ponto final. Impede o voto e ponto final. A gente também trata disso no Societário 360. Eu trago alguns casos práticos em que houve essa discussão se seria voto conflitante ou não, se você deve analisar o conflito antes do voto ser proferido ou depois, as posições da CVM que vieram sendo alteradas ao longo do tempo. Mas não vou tratar isso aqui. E o 1059, que é um artigo que ele deve ser lido como 1009, que eu não coloquei aqui, que está no capítulo das simples pura, mas ele fala o seguinte: os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital social. Olha que interessante. Muitas sociedades limitadas fazem aquela distribuição desproporcional e mensal, né? Então, uma distribuição antecipada de lucro fica pagando dividendo. Agora a gente vai ter uma alteração aí nessa estratégia, né, de quanto você vai calcular para pagar de prolabore para aquele que exerce administração e também é sócio, o quanto que você vai distribuir de dividendos, né, separar esse formato aí de pagamento dos sócios. Mas fato é que se você entrega para esse sócio no total do ano mais do que a sociedade apurou contabilmente de lucro, isso é considerado uma distribuição ficta de dividendos.
O que é uma distribuição ficta de dividendos? É você dizer que a rubrica daquele valor que foi pago ao sócio é dividendo, para evitar ali, claro, a tributação de qualquer outra forma de pagamento. Agora, né, na limitação que a gente tem pós-reforma tributária, sendo que a sociedade não tinha aquilo de lucro para distribuir. Então, se você distribuiu lá 500 mil ao longo do ano de dividendos para o sócio, mas a empresa só apurou 300 mil de lucro, se você não tiver uma reserva de lucro no seu balanço de anos anteriores que sustentem essa distribuição de 500 mil, você vai precisar readequar esses valores. E desses 500 mil que foram distribuídos, só os 300 mil podem ser a título de lucro, e os outros 200 mil ou vão ser pro labore, ou eles vão ser empréstimo da sociedade para o sócio. No caso do empréstimo da sociedade para o sócio, o que acaba também sendo comum para as sociedades que ainda não estão gerando lucro, é comum em startup, por exemplo, você paga o salário e você acaba fazendo mútuos da sociedade para o sócio, você tem que observar esse 1059 também. Por quê? Se esses mútuos que foram conferidos para o sócio, eles prejudicam os credores, tá? Eles inviabilizam pagamento pontual de credores, o sócio tem que devolver o valor. É muito comum quando a gente fala do 1059 falar só da distribuição ficta de dividendos, né? Porque aí fala expressamente de lucro, mas veja que o 1059 ele também fala de quantias retiradas. Então esse sócio fica também com a responsabilidade e obrigação de devolver eventuais valores que tenham sido distribuídos ou como lucro ou como mútuo, né? Se a sociedade vier a não ter capacidade financeira para honrar as suas outras dívidas. E isso é prejuízo do capital social. Por quê? Quais são as hipóteses de redução do capital social? Ou capital excessivo, ou uma dívida que vai ser insuperável. Então, o endividamento insuperável da sociedade, ele dá aso à redução do capital social. Isto posto, se a sociedade tem um endividamento muito alto, ela não consegue saldar os seus credores, mas está pagando para sócio, isso não faz sentido. Até porque, se a gente faz um paralelo com a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação e Falência, na ordem de pagamento dos credores, os sócios estão lá embaixo. Eles são os últimos a receber qualquer valor que a sociedade venha a ter. Ó, perfeito. Então, eu trago aí um quadrinho, tá? Depois, a gente vai disponibilizar esse material para quem se inscreveu aqui no link, está assistindo essa live ao vivo, tá? Vocês vão receber esse material. Um quadrinho aí que te ajuda a separar, né, e a organizar ali as diferenças de limitada e SA. E aí vamos entrar na responsabilidade do administrador. E olha o paralelo aí, tá? Os deveres fiduciários do administrador. Então, lembra que eu falei que é comum que o Poder Judiciário ele misture o que é obrigação, dever de uma pessoa como sócio e dever, obrigação de uma pessoa como administrador e, consequentemente, as suas responsabilidades e as consequências? Pois é. Aqui, a gente não tem no Código Civil como a gente tem na lei de SA, expressamente quais são os deveres que os administradores devem honrar com a sociedade que os elege. Então, lá na lei de SA, a gente tem dever de diligência, a gente tem o dever de lealdade, a gente tem o dever de não atuar em conflito, a gente tem o dever de informar, a gente tem o dever de sigilo. Então, todos esses deveres, né, eles devem ser cumpridos pelo administrador, seja ele acionista ou não da sociedade. Já no Código Civil, a gente não tem isso expressamente, tá? Então, de maneira tão detalhada quanto lá na lei de SA. Mas claro que os administradores, eles devem, né, zelar
pela sociedade. Então, o 1011, também lá do capítulo das sociedades simples pura, mas aplicável às limitadas pelo 1053 do Código Civil, ele replica, basicamente, o que o 153 da Lei de SA traz. Tá? Então, o dever de diligência está lá no 1011, no capítulo das simples pura, que deve ser observado por administradores das limitadas. Outro dever que também a gente encontra, né, de maneira não tão expressa, mas no Código Civil, no capítulo das simples pura, aliás, todos esses artigos que eu vou falar estão no capítulo da simples pura, o administrador que, sem consentimento, aplicar créditos ou bens em proveito próprio ou de terceiro, terá de restituí-los à sociedade. Então, aqui é o conflito de interesses. E a consequência, veja, não é a automática, tá? Perda do cargo, como na lei de SA é. Na lei de SA, o 159, que trata da ação de responsabilidade civil, ele traz expressamente que o administrador que for objeto de uma ação de responsabilidade civil, ele fica automaticamente afastado. Aqui no Código Civil, eu não tenho esse efeito imediato. Você precisa fazer uma deliberação para afastar esse administrador. E adivinha, se esse administrador é também o controlador, o que você precisa fazer? Judicializar, para que o Poder Judiciário determine se entende que é caso de afastamento da administração ou não. E aí você também não pode mesclar o afastamento da administração com a exclusão de sócios. Não na ação de responsabilidade. Olha que doido. Na ação de responsabilidade, não. Mas se você tiver numa ação de exclusão de sócio por falta grave, você pode pedir em tutela o afastamento dele também do cargo da administração. E aí, ou você pede a nomeação de um administrador judicial, ou você pede que seja nomeado outro administrador, que você já vai dar lá as qualificações dele para o judiciário avaliar se seria o caso de colocar essa pessoa indicada, tá? 1020, administradores são obrigados a prestar aos sócios contas, então a prestação de contas é obrigação, tá? Além do 1020, a gente precisa olhar lá para o 1078, que fala da necessidade de uma reunião anual, tal qual a Assembleia Geral Ordinária das SAs, isso é obrigação, isso eu falo, bato muito com os sócios, porque isso é responsabilidade objetiva, é descumprimento de lei. Lembra do 1080? Pois é, muitas vezes as pessoas confundem aqui, e às vezes quando é do meu interesse eu também confundo aqui. 1080 é você trazer responsabilidade de sócio quando ele delibera algo que infringe a lei. Mas não é incomum ver o judiciário aplicando 1080 para quando os administradores não cumprem a lei de forma objetiva, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo. E aí você pode dizer que ele não cumpriu a lei. E isso é comum a gente fazer. Porque quando você está numa briga societária, aquele que é administrador, e aí pode ser só um administrador de fato, no contrato social todos administram, mas tem uma pessoa que sempre teve ali, concentrou essa atividade, essa pessoa é obrigada a prestar contas, 1020, e ele é obrigado a fazer reunião anual e prover para os sócios essas contas. Maravilha. Responsabilidade civil dos administradores, tá? A regra é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, se comprovando culpa ou dolo. Então, tanto na limitada quanto na SA, a regra é a responsabilidade subjetiva comprovando culpa ou dolo. Existem exceções em que a doutrina, a maior parte da doutrina, entende que é objetiva. Tem uma parte minoritária da doutrina que entende que essas exceções que eu estou tratando aqui como objetivas, eu me filio mais aos pensamentos de quem trata como objetiva, eles dizem que é uma subjetiva com inversão do ônus da prova. Ou seja, eu preciso, quem vai ter o ônus de provar que não agiu com culpa ou dolo é o administrador, tá? Mas isso é uma corrente minoritária, mas ela existe, é bom você saber. Você pode talvez né, utilizá-las aí até em algum processo que você participe. E a lei de SA, no inciso 2º, no inciso 2º do artigo 158, que o caput está aqui do lado esquerdo, ele fala que se o administrador proceder com violação da lei ou do estatuto, independentemente de culpa ou dolo, ele será responsabilizado. 1064 do Código Civil. O uso da firma ou denominação é privativo e administradores que tenham esses
poderes, ou seja, se alguém utiliza o nome da sociedade, ou seja, representa a sociedade sem ser administrador, e isso também não é incomum, alguém que não é formalmente nomeado como administrador ficar lá representando a sociedade, ele pode ser responsabilizado, e essa responsabilidade também é objetiva, independe de culpa ou dolo, já que a lei é muito clara que só pode representar a sociedade e, inclusive, utilizar o nome empresarial da empresa àquele que tem poder de administração. E o 1158, parágrafo 3º, traz para a gente que a omissão da palavra limitada no nome empresarial atrai a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma. Por que que o 1158, parágrafo 3º, traz essa regra que, obviamente, não existe na lei de SA? O que se entendeu quando se fez essa regra? Olha, se você coloca lá só estrelinha azul consultoria, a pessoa que está lendo isso, que está lidando com essa empresa, ela vai concluir que essa empresa é uma sociedade simples pura. Portanto, que os sócios respondem de maneira ilimitada com seu patrimônio pessoal. E aí há uma certa garantia indireta de que, se a sociedade não tiver capacidade financeira de adimplir as suas obrigações, os sócios vão subsidiariamente, pela regra do 1024, responder por essa obrigação. Então, há uma certa garantia indireta para aquele que está, né, do outro lado da mesa, de que a sociedade, os sócios respondem. Só que, no fim das contas, a sociedade era limitada e, portanto, não há essa garantia indireta tácita. E aí, por isso que o 1158 traz essa responsabilidade, porque você tem a teoria da aparência que fez com que o terceiro entendesse que havia uma limitação dessa responsabilidade. Na limitada, todos administram e todos respondem via de regra. Então, se o contrato social ele for omisso, todos os sócios eles exercem de maneira individual a administração. Ou seja, vira um barata voa, né? Cada um pode tomar a decisão de administração que bem entender. Claro que sujeito à responsabilidade, mas vira uma zona quando entra em litígio. O caso prático que eu vivi. Um pai deixou de herança uma indústria para os 2 filhos, com um capital social maravilhoso de 50% para cada um. Pois é. E ambos eram administradores, sem hierarquia, sem divisão de poderes, sem divisão de competências num contrato social ou num acordo de sócio, embora na prática eles tivessem ali uma divisão de competências entre eles. Pois bem, eles entraram em litígio e um belo dia a irmã chega na empresa, o irmão tinha derrubado a parede da sala dela, deixando a sala dela totalmente exposta, com bens pessoais, toda imunda, computador e tudo, ali para todo o parque industrial. E, além disso, demitiu a secretária dela. Pois é, ele tinha poder para fazer isso? Tinha. Ele decidiu que queria fazer uma reforma na empresa, e dessa reforma, olha que coisa, tinha que derrubar a parede dela. O que ela fez? Demitiu a secretária dele e readmitiu a secretária dela. E eles ficaram nessa brincadeira. Fim das contas, as secretárias ambas pediram demissão, não aguentavam mais essa maluquice. Eles destruíram, de fato, né, a estrutura de dentro da fábrica, porque ficou um mandando derrubar a parede do outro, igual 2 crianças, e entraram num baita litígio. Então, olha que coisa horrorosa. Se você não prever o contrato social, cada um pode executar os atos que bem entender. E aí, você vai falar, mas eu posso ir lá buscar a responsabilidade civil. Você pode, perda de danos? Pode. E se eles não tiverem patrimônio para isso? E se eles tiverem feito um bom planejamento patrimonial e não tiverem patrimônio disponível? A empresa vai quebrar. Além da empresa quebrar já normalmente, porque quando os administradores focam na briga, eles dificilmente estão focando na operação. E aí a tendência é que essa empresa vá à ruína se eles não chegarem num acordo. Graças a Deus a gente chegou num acordo, a minha cliente saiu da empresa, vendeu a metade dela para ele por um preço que ela achou justo e tudo certo. Já
no 143, a lei de SA traz que o estatuto deve estabelecer, veja você, é uma cláusula do estatuto obrigatória. Ele deve estabelecer as atribuições e poderes de cada diretor. Obviamente, quando a empresa tiver mais de um diretor, né? Porque o 143 foi alterado relativamente recentemente, e passou a prever que a possibilidade da diretoria ser composta por apenas um membro. Antigamente tinha regra de 2 membros, agora pode ser um membro, tá? Mas o 143 traz expressamente o que o Código Civil não traz: a obrigatoriedade de você separar as atribuições de poderes de cada diretor. E aí você pode levantar o seu sovaco virtual e falar assim: mas eu já fiz algumas limitadas de capital fechado, ou já vi limitadas de capital fechado, em que não havia essa individualização. Ok, eles não respeitaram a lei, os acionistas não respeitaram a lei, isso pode vir a ser questionado, tá? Por quê? Porque quando você não define a competência de cada um, você passa a ter uma dificuldade de provar que este administrador não deve ser responsabilizado pelo ato do outro, que é a dificuldade que a gente encontra na limitada. Na limitada, bota todo mundo no saco ao mesmo tempo. Porque é difícil você individualizar. Se eu não individualizei no contrato social qual é o dever de cada administrador, na hora que dá um problema, eu não consigo individualizar. Deu problema tributário. Mas quem cuidava das finanças era o fulano. Não importa. O Beltrano, que cuidava do marketing, vai entrar junto. Porque eu não vou conseguir individualizar. Eu vou ter o trabalho de tentar provar a individualização do ato. Na SA, isso é mais expresso, isso é mais fácil e isso é mais rápido de provar. E, obviamente, de você levantar qualquer bloqueio no patrimônio pessoal dessa pessoa que você está defendendo. RESP, tá? A gente tem um caso aí de 11 sócios que foi analisado pelo STJ, que eu acho ele bem emblemático para a gente falar do problema das sociedades limitadas que não têm um contrato social bem feito. O que a gente tem? A gente tem aqui um caso em que é uma sociedade. Tinham 11 sócios, cada um com uma participação, não era tudo equitativo, e todos eram administradores no contrato social sem divisão de função. Tá? 2 sócios que detinham, respectivamente, uma participação de 20% e o outro de 2%, praticaram atos de má gestão. E aí, o que aconteceu foi que essa sociedade mudou de mão, tá? E, percebendo os atos que tinham sido praticados, ingressou com uma ação contra todos os ex-sócios. Isso foi um M&A. Provavelmente também mal feito, porque eles não estavam executando aqui o contrato de compra e venda, então já fica aqui também para você o recado. Se for fazer uma operação de compra e venda de empresa, pelo amor de Deus, assiste o workshop SPA na prática, que fala justamente do contrato de compra e venda de participação societária. A sociedade cobrou de todos. Pergunta: os administradores respondem, todos os 11? Se você conseguir individualizar ali, né, a responsabilidade, você até consegue eximir os demais 9 de responsabilidade como administrador. Só que o que o STJ entendeu nesse caso? Que mesmo que os outros 9 não exercessem de fato a administração, eles respondem por culpa em elegendo e culpa em vigilando. Porque eles elegeram administradores que nitidamente, né, não deveriam ter sido eleitos. E, além disso, eles não fiscalizaram de maneira adequada a atuação desses administradores. Então, olha só como esse precedente é relevante. Mesmo quem não exercia o cargo de administrador foi condenado ao ressarcimento por culpa em vigilando, ou seja, falta de fiscalização que eles tinham obrigação de fazer. Os sócios têm obrigação de fiscalizar, e mais ainda, quando eles são nomeados administradores, eles devem buscar ali fiscalizar os atos dos demais administradores. E culpem elegendo por terem eleito maus administradores. Eu concordo ou discordo? Não sei dizer. Dependendo do lado que eu estou, talvez eu concorde plenamente com essa decisão. Mas fato é que a gente tem precedente. Então, olha aí como os sócios ficam
postos numa limitada, se você não tiver um bom contrato social, se você não tiver alguém que realmente fiscaliza, acompanha, isso pode causar uma baita dor de cabeça, porque eles estavam muito achando que eles iam conseguir não responder por nada. Quem tem direito contra eles? Todo mundo. A sociedade tem direito contra eles, um tem direito contra o outro se sofreu algum dano, terceiros têm direito contra eles. Então, olha aí o arsenal de pessoas que pode vir a conseguir um bloqueio dos bens do seu cliente. Pois é. E aí, por fim, outro ponto que é relevante nesse precedente para você ter ciência na hora de você fazer acordo de sócios, principalmente, é que a solidariedade se dá em qual proporção? Na proporção de participação que eles detinham no capital social? Não. Solidariedade é solidariedade. O patrimônio de todos está sujeito a ter que responder pela totalidade da dívida. Então, eu posso ter o terceiro credor dessas perdas e danos atingindo o patrimônio de só um dos sócios. Eu, quando estou pelo credor, eu vou lá buscar o patrimônio que está mais disponível, a pessoa que tem mais dinheiro na conta. Dá menos trabalho do que eu ter que pegar um imóvel, aí vai defender que é bem de família, um automóvel, uma confusão danada. Eu prefiro, vou lá. Então, eu preciso respeitar a proporção? Não. Nem quando eu tenho solidariedade entre sócios, nem quando eu tenho solidariedade entre administrador. E entre administrador é pior ainda, porque administrador não tem participação no capital social nem para você tentar argumentar. E aí, o que vai acontecer? Eles têm ação de regresso um contra os outros. Claro, né? Se um só sócio responder pela totalidade, ou se dois responderem pela totalidade, e os outros não responderem, não tiverem seu patrimônio acessado, e tiver sido considerada, né, a solidariedade nessa responsabilidade, eles podem entrar com ação de regresso. Perfeito. Em qual proporção? Na proporção de quantidade de pessoas que foram consideradas solidariamente responsáveis. Nesse caso, 1/11 é a proporção de cada um. Mesmo o sujeito que tinha 2%, mesmo o sujeito que tinha 0,1%, responde por 1/11 numa ação regressiva. E o outro detalhe da ação regressiva é você não precisa entrar com ação regressiva contra todos. Então, se, por exemplo, seu marido ou a sua esposa é sócio junto com você, você não precisa ingressar com uma ação contra ela, porque você está ingressando contra os outros. Isso é lindo. Se você tiver ali um desamor dentro da sua empresa, você pode focar nele para buscar ação regressiva. Brincadeiras à parte, né? Regressiva significa que você perdeu dinheiro. Aprovação de contas, a gente tem um detalhe aqui que o STJ tem um leading case aqui do caso Sadia Perdigão, que é objeto do informativo 500, que o STJ ele entendeu que quando as contas dos administradores são aprovadas sem ressalvas, antes de se ingressar com uma ação de responsabilidade civil contra administrador, é necessário ingressar com uma ação anulatória de assembleia. E aí tem um problema de prazo prescricional. A prescrição da ação de responsabilidade civil contra o administrador é de 3 anos e a prescrição da ação de anulatória de deliberação é de 2 anos. Mas, hoje em dia, é isso. Se as contas foram aprovadas sem ressalvas nos termos do 134, parágrafo 3º, você precisa, antes de entrar com a ação de responsabilidade civil do 159, anular a deliberação. Isso não existe na limitada. Então, esta obrigação de você ter que fazer anulatória de deliberação como uma ação autônoma e apartada da de responsabilidade civil não existe na lei no Código Civil. Então, esse quitus, né, que é a aprovação sem reserva, que também está no 1078, parágrafo 3º, exonerando os administradores de responsabilidade, também com o mesmo prazo prescricional da lei de SA, de 2 anos, ele não existe na limitada. Então, você não precisa entrar com essa anulatória antes de entrar com a responsabilidade civil contra administradores da limitada. Diferença relevantíssima. Aqui a gente tem, né, os limites de cada esfera, tá? Não vou entrar em quadrinhos.
desconsideração é diferente de redirecionamento da execução fiscal. Então, isso aqui a gente já começa a entrar numa outra esfera, que é a esfera tributária para fins de responsabilidade. Veja, o tema fresquinho 1210 do STJ trata da esfera civil. Civil. E ele fala: nas relações jurídicas de direito civil e empresarial, a desconsideração da personalidade jurídica requer a efetiva comprovação de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial nos termos exigidos pelo artigo 50, teoria maior da desconsideração, sendo insuficiente a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades de sociedade empresária. Então, na esfera civil, um credor civil de uma sociedade, ele não consegue atingir o patrimônio pessoal dos sócios, dizendo simplesmente que a sociedade não tem capacidade financeira de ressarcir os seus prejuízos. Só ligar o ar-condicionado que começou a ficar quente. E subir a temperatura, senão vou morrer de frio em 2 segundos. Beleza? Então, o 1210, que trata de desconsideração de personalidade jurídica, teoria maior, fala que não é suficiente a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da sociedade. O que é encerramento irregular das atividades da sociedade, que vai ser importante para a gente falar da responsabilidade na esfera tributária? É quando aquela empresa ela simplesmente para de funcionar sem a devida dissolução total com a baixa do CNPJ. Isso é comum? Muito. A pessoa larga a empresa, para de cumprir obrigações fiscais, para de cumprir tudo que ela tem que cumprir de dever e larga para lá aquele CNPJ, deixa ele explodir. Que bom, que ótimo. Sob o ponto de vista tributário, eles serão responsabilizados. Mas, sob o ponto de vista civil, não serão responsabilizados. Então, tem um tratamento muito diferente entre desconsideração de personalidade jurídica, artigo 50, teoria maior, 28 do CDC, teoria menor, artigo 2º da CLT, teoria menor, lei ambiental, teoria menor. Então, a gente tem um monte de hipóteses que você vai ter a aplicação da teoria menor, e aí na teoria menor, você não precisa comprovar que a sociedade ela tem insuficiência. Isso também foi um precedente relevante da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que reconheceu que dentro da teoria menor não há nenhum dispositivo que fale que é necessário como requisito haver a insuficiência de patrimônio da sociedade para que o patrimônio dos sócios e administradores seja atingido. Tá? E realmente não há, né? E hoje essa teoria, esse precedente tem prevalecido, tá? Mas aqui, para a teoria maior, não basta a insuficiência ou inexistência de bens ou encerramento irregular. Já na esfera tributária, a gente vai ter o 135, inciso 3º do CTN, a súmula 435 e o tema 981 do STJ. Então, 135, terceiro, responsabilidade pessoal por infração de lei. Não é desconsideração. Por quê? Porque é uma lei que atrai a responsabilidade direta do sócio administrador. Direta. Tá? Então, aqui, quando a gente fala no patrimônio de um sócio administrador sendo atingido por uma execução fiscal, a gente está falando de redirecionamento da execução fiscal e não desconsideração de personalidade jurídica. O fisco não precisa ficar comprovando que houve abuso da personalidade. Ele simplesmente, se ele não consegue patrimônio suficiente da sociedade para saldar a dívida tributária, ele pode automaticamente redirecionar a execução fiscal para os sócios. Inclusive, teve um caso recente, triste, que tem que ficar no radar, tá? Que o CARF entendeu que quando o fisco ingressou com a fiscalização
e a sociedade, tá, outorgou o mandato para advogados defenderem a sociedade, o que é comum quando você tem um auto de infração, você vai contratar um advogado para te defender ali. Isso deflagrou a ciência da sócia de que havia ali um auto de infração e potencialmente uma obrigação tributária, tá? Antes dela, né, ser citada num redirecionamento de execução fiscal, ela doou um bem imóvel, tá? E aí o CARF entendeu que essa doação que ela fez entre ela, como administradora, assinar a procuração, que, de novo, foi otorgada pela sociedade, não por ela, para defender a sociedade, não ela, inclusive, não pode, né, no direito tributário, não pode a sociedade defender direito de sócio, isso é expresso na lei. E simplesmente ali eles entenderam que isso foi fraude à execução. Sim, e foi lá buscar o bem imóvel que foi doado antes mesmo que ela fosse citada, antes mesmo de ter um redirecionamento de execução fiscal. Então a gente tem que ficar muito atento. É claro que isso é um absurdo, né? Eu acho que isso é um total absurdo, mas até você conseguir no judiciário a liberação desse imóvel, se você não conseguir em tutela, você vai estar lascado. Exatamente. Então, muito cuidado. Dívida tributária, eu sempre falo, tributária, paga, pelo amor de Deus. Faz um parcelamento, faz alguma coisa, não deixe explodir, porque vai ter coisas teratológicas. Bom, súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Veja que a 435 utiliza ali é, essa expressão que é do decreto-lei, tá? Não é do Código Civil, né? A gente não tem mais sócio gerente, é isso aqui você leia sócio que também é administrador. E isso é um ponto relevante. Por quê? Porque aqui ele não está falando de sócio, ele está falando daquele que tem poder de gestão. O fisco tende a não considerar aquele sócio que comprova que não tinha poder de gestão para fins de redirecionamento de execução fiscal. Tá? Então, é uma das principais defesas quando a gente vai fazer aquela exceção de pré-executividade, a gente utilizar o argumento de que esse sócio que está sendo, né, objeto de um redirecionamento de execução fiscal, ele não tinha poder de gestão e, portanto, ele não responde. Tá? Isso é outra súmula do STJ, salvo engano, a 310, não, tá, não botei aqui no material, mas é também jurisprudência, tá? O próprio fisco reconhece isso em algumas ocasiões. Tema 981, o redirecionamento pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data da dissolução, ainda que não exercesse gerência no fato gerador. Esse tema 981 traz outro ponto de atenção. Isso aqui foi um caso em que o fato gerador ocorreu durante a gestão de um determinado administrador. Esse administrador pediu o seu desligamento daquela sociedade e foi embora. Depois dele, assumiu um outro administrador. E aí, quando veio a discussão de redirecionamento da execução fiscal, abriram-se duas discussões. Primeiro, esse novo administrador era um administrador profissional, um não sócio, que é totalmente permitido pelo Código Civil. E aí, com base na súmula, a súmula fala só sócio-gerente, então está dizendo que é aquele sócio que também é administrador. E o administrador que é não sócio fica de fora? Porque, em princípio, pela redação da 435, sim, ele ficaria de fora. Mas não. O que foi entendido aqui é que o que vale é quem tem poder de gestão e não quem é sócio, como os precedentes que eu acabei de mencionar em relação aos sócios que não têm poder de gestão. E aí essa lógica também se inverte. Aquele que tem poder de gestão, mas não é sócio, ou seja, um administrador que é não sócio, tem o patrimônio sujeito a responder por uma execução, por um redirecionamento de execução fiscal. E aí, o detalhe desse caso: esse cara saiu, foi ele que estava na gestão do fato gerador, ok? O outro assumiu, é um não sócio, assumiu.
tá? E aqui veio a execução fiscal. Adivinha contra quem o fisco determinou redirecionamento? Contra esse. O fisco não entendeu, né, e o próprio STJ, que é tema 981, né, o STJ entendeu que a responsabilidade no redirecionamento da execução fiscal não está com aquele que tem poder de gestão no momento do fato gerador, ou seja, aquele que eventualmente, né, não pagou o tributo, né, não apertou o botão, mas daquele que sustenta essa condição no momento do ato de infração. Então, olha o perigo quando alguém estiver entrando na administração de uma sociedade, a relevância de fazer uma due diligence, de analisar o que tem, o que não tem. Por quê? Porque há esse tema 981 que já decidiu, então isso já é, né, uma repercussão grande, que é objeto de tema do STJ, trazendo esses dois aspectos. Basta ter poder de gestão, não precisa necessariamente ser sócio, e é o sócio, perdão, e é o administrador que estava no momento ali do ato de infração. E o tema 962 não se redireciona a execução fiscal contra quem, embora exercesse poder de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não causa a sua posterior dissolução irregular. Então, aqui também protege esse administrador que saiu antes de ter uma dissolução irregular, tá? Relevantíssimos esses temas quando a gente fala de responsabilidade de administrador na esfera tributária. E aí, aqui, gente, de novo, essa esfera vai caminhar lado a lado com a esfera civil. E aí, a esfera criminal é a única esfera em que o tipo societário muda o crime. Lá no CTN, que a gente viu, não importa se é limitada, se é SA, não importa. Você vai ter o redirecionamento da execução fiscal seguindo as regras que a gente acabou de ver, de maneira geral, tá? A gente não está entrando aqui a fundo. E no criminal, existem crimes que só são aplicáveis, né, às sociedades por ações e não são aplicáveis às limitadas. Então, o 177 do Código Penal, ele traz um crime que é promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Veja, aqui é a fundação de SA. Nesses esquemas aí de pirâmide que a gente fica vendo, isso aqui é muito comum. A pessoa vai lá, constitui uma sociedade, fala, investe aqui na sociedade, vira meu sócio, bababá, bababá, retorno, bababá, bababá, bababá. Isso é crime. Se ele constituir uma SA, se ele constituir uma limitada para fazer a mesma coisa, não vai ser esse crime, tá? É estelionato, mas não esse crime. E aí vem o plus. Se é SA, ele pode, né, ser processado tanto pelo 177 quanto pela prática de todos os outros crimes que aí sim são aplicáveis a limitadas ao SA, como, por exemplo, o crime de estelionato, né? Então, assim, se você faz uma limitada para, né, ser um estelionatário, para usar a estrutura jurídica, né, para trazer benefício para você e prejuízo para os outros, aí você vai ser também penalizado por outros crimes como o de estelionato. Mas na SA, você vai ter a cumulatividade desse crime aqui do 177, assim como dos demais crimes ou atos ilícitos que forem identificados. Outro ponto, a gente tem na Lei 6385 alguns crimes contra o mercado de capitais. Lei 6385 é a lei da CVM. E, por exemplo, né, a gente tem o crime de insider trading. O crime de insider trading, ele, por sua vez, só é aplicável à companhia de capital aberto, né? Porque ele é um crime que diz respeito a você utilizar uma informação sigilosa que depois vem a público e você tinha a intenção, quando você utiliza essa informação sigilosa, com a intenção de algum benefício, né, para você ou para um terceiro. Então, esse também é os crimes que estão na 6385, né? Não só o insider trading, manipulação de mercado e tal, eles fazem sentido ali para a companhia de capital aberto. Mas a manipulação de mercado que eu acabei de falar, ela pode ser cometida por qualquer pessoa,
física ou jurídica. Então, cuidado que tem outros crimes ali na 6385, que diferente do que eu acabei de falar, né? Estou sendo contraditória, diferente do que eu acabei de falar, são aplicáveis a outras pessoas, desde que, claro, né, configurem essas práticas aí de atos considerados irregulares pela 6385. E aí, na 6385, o artigo 11 traz as penalidades que podem ser aplicadas pela CVM. E aí vem o outro fato. Uma mesma pessoa que comete um desses crimes que está elencado na 6385, ela tanto vai ser processada no âmbito penal, tá? Porque é crime na lei da CVM, é crime, então crime penal, Ministério Público Federal, quanto administrativamente pela CVM, no mínimo. Sem falar na esfera civil que outras pessoas podem acabar ingressando como ação. Então, o mesmo ato pode trazer aí várias consequências. Na esfera criminal, pelo mesmo ilícito, então insider trading vai ser julgado tanto no tribunal quanto pela CVM. Tem um caso, Sadia Perdigão, por exemplo, que a gente teve a condenação na CVM e a absolvição no STJ. Mesmo caso, mesmo crime, insider trading, diferentes consequências. Não há vinculação, como eu falei no início, tá? E aí, outros crimes que se aplicam a qualquer sociedade, como eu falei, estelionato, né? Então, se você faz uma limitada para, né, ter um benefício também, crime falimentar da 11.101, crimes de ordem tributária também são aplicáveis a qualquer pessoa, independentemente do tipo societário, tá? Do ponto de vista regulatório, não vou adentrar tanto nisso, né? Que aí é uma aula muito mais densa, mas para você saber, como eu falei, o mesmo ato pode ser julgado e pode ser objeto de ação em mais de uma esfera: esfera civil, esfera criminal e esfera administrativa, tanto dentro da CVM, quanto do Banco Central, quanto lá no tributário. Você pode recair ali um auto de infração, numa análise lá do CRSFN, do CARF. Então, a gente precisa analisar que, né, atos podem ser objeto, o mesmo ato pode ser objeto de mais de uma condenação e uma não vai suprimir a outra, tá? E limitada não é escudo. Por quê? Porque tanto para fins de crimes da lei da CVM, quanto crimes falimentares, quanto crimes na esfera do Banco Central e de outros reguladores, tá? Eles podem ser cometidos por sociedades limitadas. Então, o regulador não quer saber se é uma limitada ou anônima, mas qual é a atividade, se ela é ou deveria ter sido regulada. Então, corretora, gestora, DTVM, vários tipos de sociedades limitadas que fazem parte do âmbito regulatório podem ser processadas e julgadas sob o ponto de vista administrativo pela prática de um ato. E este mesmo ato, frisando, pode ser objeto de uma ação criminal, de uma ação civil e, eventualmente, concomitantemente em mais de um órgão. Por exemplo, o CAD. Não é incomum que Banco Central e CAD façam processos administrativos. A gente tem alguns casos, por exemplo, Itaú, Unibanco, em que o Banco Central vetou a fusão e o CAD aprovou. Quem prevalece? Depois, né, eles fizeram um acordo de cooperação e hoje em dia eles tentam chegar à mesma conclusão, porque é uma loucura. E aí, eu faço ou não faço? Eu vou infringir o meu autorregulador, né, o meu regulador, que é o Banco Central, ou vou aceitar e vou seguir porque o CAD aceitou? E uma não prevalece sobre a outra. Então, quem é que vai ter que resolver esse imbróglio aí de uma decisão de um órgão administrativo que impede do outro que concede? O judiciário. Olha a confusão. Depois fizeram um acordo ali e conseguiram fazer, tá? Mas a gente depois passou por isso com a XP, né? E o Itaú. O Itaú fez um investimento grande na XP, e aí o que ficou decidido com o Banco Central e CAD, aí eles já estavam amiguinhos, foi que o Itaú só poderia ter até 49% da participação da XP, tá? Então, olha que importante, mesmo na esfera administrativa, você pode ter lado a lado diversos processos, porque
cada ente regulador e autorregulador, porque a B3 entra aqui também. A B3 também tem processo, a Anbima tem processo, inclusive a Anbima está chovendo processo agora nesse escândalo aí do Banco Master, que tá todo mundo aí sofrendo nas mãos da Anbima. Então, você pode ter Anbima, CVM, B3, BSM, Banco Central, Receita Federal, criminal, cível de vários lados, por um mesmo ato, tá? E aí, como eu falei para você, né, no caso da Genial, a, a inabilitação uma das punições que o Banco Central pode trazer para a pessoa física, tá? E aí, meu amigo, como eu falei no caso Genial, eles conseguem suspender ali a cobrança dos 21 milhões contra a pessoa jurídica, mas a pessoa física não há suspensão da inabilitação, mesmo em fase recursal, tá? Então, ó, cuidado, tá? Com esses atos que podem ser praticados se você estiver lidando ali com alguma instituição sob a fiscalização do Banco Central, tá? É, e aí, na CVM, só um detalhe, né, que a gente está falando aqui, quando a gente está falando de sociedade limitada e acionista controlador, é claro que eu não estou falando aqui que as regras da CVM vão se aplicar para controlador e administrador de limitada por si só, mas sim para aqueles que forem administradores e sócios de sociedades limitadas, mas que estão sob a regulação da CVM ou dos outros órgãos que eu citei. Então, só reprisando, tá? Deixando aqui bem firme isso. A limitada, ela, por exemplo, gestora, administradora, geralmente tudo limitado, né? Mas eles estão sujeitos às regras da CVM porque são agentes regulados, tá? E aí eu boto um detalhe aí do caso da Genial. Então, ali, conclusão, né, que a gente tem das esferas, né, se muda com o tipo, se não muda com o tipo. Também esse quadrinho, para quem estava aqui ao vivo, né, quem se inscreveu aqui na live ao vivo, também vai ficar disponível se você está assistindo depois. A gente não tem como disponibilizar, porque daí sai do nosso controle a disponibilização desse material, tá certo? E para quem estava aqui, como prometido, quem está no grupo, a gente vai mandar lá no grupo, provavelmente na segunda-feira, ali algumas cláusulas de limite de alçada que você pode utilizar. De novo aqui, né, as regras de independência, tá? Os casos que a gente falou, oncoclínicas, Banco Genial, o insider trading. Então, a gente tem as regras de independência, o 935 do Código Civil traz expressamente essa regra de independência da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal, tinha esquecido de falar dele, tá? Então, você tem uma redação expressa dentro do Código Civil, e a gente tem alguns julgados do STJ, e um emblemático é um da relatoria da ministra Nancy: a absolvição no juízo criminal não exclui automaticamente condenação no civil, porque o juízo civil é menos rigoroso quanto aos requisitos da condenação, o que explica decisões aparentemente conflitantes. Claro, né, o crime ali você tem diversas proteções para o réu, que no direito civil, né, perdas e danos, se você vai ter culpa ou dolo, né, uma análise bem diferente, tá? É, e a absolvição penal pode acabar vinculando demais esferas, tá? Quando reconhece a inexistência do fato ou negativa de autoria, tá? Mas aí pode vincular, se a outra esfera entender que teve autoria, que aconteceu o fato. Você não tem obrigação de reconhecer que não houve um dano ou que não há um ilícito a um determinado mercado, né? Seja Banco Central, CVM, etc. Se o fato também é crime, não há trânsito em julgado, a prescrição administrativa segue o prazo penal, isso também é importante, tá? E aí, é isso.
Muito obrigada para você que ficou até aqui. A gente vai disponibilizar no grupo do WhatsApp para quem se inscreveu aqui para essa live, para o ao vivo, tá? Essa live depois vai ficar disponível ali para outras pessoas, mas quem estava aqui, muito obrigada. Um excelente dia, né? Espero encontrá-los aqui nas próximas lives que eu vou fazer, já me comprometendo aqui com vocês de fazer, voltar a fazer as minhas lives que eu fazia, trazendo ali o conhecimento para vocês, independente de qualquer coisa. Acho que a nossa função como professor é essa. Então, um excelente dia, obrigada, e esperem que na segunda-feira a gente vai disponibilizar o material. Peço de novo, me ajudem, comentem, curtam, compartilhem, me marquem nas postagens, a gente adora isso. E a gente tem aqui eu tenho o dever de trazer conhecimento de forma gratuita para todo mundo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Não vim aqui vender curso, não vim aqui fazer nada. Não é uma live de lançamento, de vender nada. Vim aqui só conversar com vocês para ajudar a gente a ter cada vez um mercado mais especializado e, claro, te ajudar, obviamente, né, a ser ali um advogado que se destaca. Maravilha? Foi um super, hiper prazer. Deixa eu ver os comentários. Vocês gostaram? Vocês curtiram? Ótima aula, parabéns pelo conteúdo. Obrigada pela aula, excelente. Gente, olha, o que eu mais fico feliz é isso, é vocês me darem esse feedback se gostaram ou não. Depois comentem lá no post do Instagram que vocês assistiram, o que vocês acharam, se vocês vão aplicar isso na prática, né? Para mim é importante. E para vocês não custa nada, vai, não custa nada. Então, vai, compartilha com seus amigos que teve essa live, ela vai ficar disponível depois, a gente vai colocar lá, não sei ainda se é no YouTube ou se é na minha página, tá? Mas ela vai ficar disponível. É um compromisso que eu tenho com vocês, assumo agora de fazer mais lives com mais informações, talvez mais curtas, né, para não tomar tanto tempo de vocês, mas para a gente compartilhar conhecimento do direito societário. Gilvan, nossa, você por aqui, que bom! Ah, vai ser no YouTube, todos serão avisados. Pode dar uma sugestão de aula sobre valuation, Gilvan? Você pode, inclusive, para quem é de São Paulo, na terça-feira eu vou estar palestrando sobre dissolução parcial de sociedade e justamente eu vou analisar ali julgados que tratam sobre essa forma de avaliação. Valuation, o advogado não faz, né? Mas a gente trabalha com as formas que podem ser atribuídas dentro de contrato social e acordo de sócios para avaliar a participação societária. E aí, claro, os especialistas, são pessoas formadas em contabilidade, economia, eles vão fazer o valuation. Gilvan, excelente sugestão. E, gente, também fica à vontade para fazer sugestão. Vai lá no meu Instagram, faz sugestão, comenta nos posts, sugere. Vamos começar a disseminar conhecimento mais ainda. E os temas que vocês me falarem, é claro que são uma bela ajuda, porque às vezes falta criatividade para a gente falar. Um beijo, cuidem-se e amem-se.